Saiu o quinto episódio da segunda temporada de Loki e acabou, né? Resolveu a saga do multiverso. Valeu, Marvel! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e esse é o meu vídeo de análise nota do mais novo episódio de Loki. Essa semana, especificamente, não vai ter um vídeo desmontando esse episódio, porque tá um caos aqui. Eu tô me preparando pra mudança de apartamento, ao mesmo tempo que tô envolvido em um monte de outras coisas. Então, assim, dias caóticos, semanas caóticas, meses caóticos, vai tudo se normalizar eventualmente. Não foi planejado, mas a vida acontece. Eu já tinha comentado como o deslize temporal seria a chave pro Loki quebrar o ciclo de poder do Kang sobre o tempo e o multiverso. Porque o Kang no final lá da primeira temporada tinha explicado: você pode me matar aqui que eu vou voltar pra esse lugar depois de rolar uma guerra multiversal de várias variantes minhas. Então parecia um ciclo inquebrável, a não ser que houvesse uma anomalia, e o deslize temporal é essa anomalia, que, como eu disse em vídeos anteriores, poderia ter sido curada em episódios anteriores, mas voltou. Ou seja, sempre foi de fato a chave pra resolver tudo. E eu também comentei sobre as possibilidades desse episódio e como ele poderia mostrar os personagens acordando em suas vidas na linha do tempo sagrada. É como se eu tivesse escrito esse episódio. Mentira, quase isso. Depois da explosão do tear temporal, o Loki acordou sozinho na AVT. Por que que ele sobrou enquanto todo mundo foi mandado de volta para suas vidas? E vale dizer que eles todos estavam em linhas do tempo derivadas e não na linha do tempo sagrada. O que é bem curioso e pode indicar que aquele que permanece pegou pessoas de todo o multiverso antes de podar todo o multiverso e manter só uma linha do tempo sagrado. Mas a pergunta que não quer calar é: por que que o Loki sobrou? E a única resposta lógica é que ele é uma anomalia. Ele diz com todas as letras, e não foi à toa em alguns episódios atrás, que ele não era um funcionário da AVT. Aliás, foi o X5 que falou pra ele. Portanto, o Loki estar ali dentro era irregular. Não era um funcionário da AVT e por isso, no colapso da agência, ele não foi enviado para uma timeline, que o tal modo de segurança da AVT ativou. Dá pra pensar que a AVT tinha uma lista lá das pessoas que tinha que mandar embora na hora que desse ruim. E o Loki certamente não tava nessa lista. O maluco não era pra estar ali já há muito tempo. Ver qual a vida real dos agentes da AVT foi muito inesperado, com exceção do Mobius. Ele, vendedor de jet ski, é o que a gente tava esperando desde a primeira temporada. Agora ele, pai solteiro, parece um estresse enorme. Mas ele certamente deve amar os garotos, o que deve ser um motivo gigantesco para fazer o agente Mobius querer voltar à sua vida tradicional e abandonar a AVT caso descubra a verdade sobre a sua existência no multiverso. Isso vai apresentar para ele o dilema do qual ele estava fugindo a vida inteira, que é o que ele estava conversando com o Loki na sala de comer torta de Lima da Pérsia. Ele não queria saber qual era a sua vida na linha do tempo sagrada. Se soubesse qual era a sua vida e a vida fosse boa, seria uma tortura ele continuar na AVT. Bom, essa vida que o Loki visitou era numa linha do tempo alternativa, mas pode ser idêntica à vida dele na linha do tempo sagrada. Se é que ele tem uma vida na linha do tempo sagrada, por que que não foi mostrada a vida dele na linha do tempo sagrada e sim numa linha do tempo alternativa? Será que é porque a da linha do tempo alternativa está sendo destruída e a da linha do tempo sagrada não? A gente já chega lá. O OB ser mostrado como um cientista e escritor de ficção científica é muito irônico, por ele ter sido reduzido a só um técnico de manutenção e autor de um manual da AVT. E pô, tem que dizer, eu fiquei muito curioso pra ler aquele livro do OB, viu? Coitado do cara rejeitado na livraria. E desde o instante em que ele sugeriu que o deslize temporal do Loki poderia ser intencional e até controlado pelo próprio Loki, já pensei que era genial e inclusive resolveria problemas lá do primeiro episódio. Quem se lembra do meu vídeo de análise do episódio 1, lembra que uma das coisas que eu estranhei foi que o Loki sofria de deslize temporal em momentos muito convenientes. Não era em momentos inoportunos. Em um momento que ele estava conversando com o Mobius e precisava provar que o deslize temporal estava acontecendo, ele ia lá e deslizava, quase como se fosse uma forçação do roteiro. Porém, se é proposital, não é forçação do roteiro coisa nenhuma, mas sim o subconsciente do Loki fazendo aquilo tudo. Então esse episódio não só é bom por si só, mas também melhora o primeiro. E aí a Sylvie aparece, se lembra do Loki e vem outra pergunta: por que diabos a Sylvie não se esqueceu assim como os outros? A grande resposta para isso é mais simples do que parece. Da mesma forma que o Loki sobrou na AVT, é muito provável que a Sylvie também tenha sobrado, porque ela estava lá, mas também não estava na lista de funcionários. Ela também não deve ter sido enviada para uma linha do tempo como o plano de contingência da agência. Só que diferente do Loki, ela não ficou presa lá dentro da AVT porque ela tinha o
temp pads daquele que permanece. E pôde ir embora no momento que quis, voltar para a linha do tempo que ela escolheu para trabalhar no McDonald's e viver a vida dela. A série só escolheu não mostrar isso para criar um mistério. A cena da Sylvie e do Locke conversando no bar e dela questionando ele sobre suas reais motivações me lembrou bastante dos dois em Lamentes lá na primeira temporada e se descobrindo um pouco mais. Apesar de parecer clichê e previsível que o Locke estava sendo egoísta, água molhada, faz total sentido naquele momento que o Locke, que a gente conhece, não tenha se dado conta daquilo ainda, enquanto a Sylvie tinha total noção da sua real natureza naquela altura do campeonato, porque afinal de contas, ela devia estar há, no mínimo, meses vivendo aquela vida dela numa rotina, conhecendo pessoas, refletindo sobre si mesma, enquanto o Locke estava naquele corre sem parar, sem dar nenhuma pausa para um suspiro. Cronologicamente na série, o Locke estava talvez dias ou mesmo horas do confronto dele com aquele que permanece, e míseras 2 semanas do ataque que ele fez a Nova York. É pouquíssimo tempo para tanto desenvolvimento e amadurecimento de personagem, mas caramba, ele conseguiu. Também é muito bom ver ele se dar conta que ele precisa de amigos, que ele não quer ficar sozinho, porque indica que agora esse personagem se tornou um cara de equipes, com muito menos probabilidade de voltar a ser o vilão que a gente viu ele sendo antes. Já vi muitos posts na internet comentando sobre o Locke Prime dos quadrinhos, ou Locke Primordial. Eu já comentei aqui no canal sobre isso, contei até essa história, onde nos quadrinhos foi revelado que o Vingador Primordial, ou seja, aquele ser responsável por reunir os Vingadores em toda a história, é o Loki. E parece realmente que no universo cinematográfico da Marvel estão adaptando esse conceito e estão tornando esse Loki um personagem de equipe, importante para o multiverso, com atitudes heróicas, que já foi importante para a reunião dos Vingadores na primeira vez, afinal ele foi o vilão que motivou a reunião dos Vingadores no primeiro filme, mas no futuro, numa batalha multiversal, ele pode ser a força motriz para reunir essa equipe de novo. Inclusive é isso que uns supostos vazamentos aí de Deadpool 3 e Vingadores Guerras Secretas indicam, mas assim, esses filmes ainda estão a nível de produção, Guerras Secretas então tá a nível de pré-produção, muita coisa pode mudar na história deles. Por enquanto é mais saudável tratar isso tudo como especulação. Agora, que seria legal, seria. Voltando pro episódio, a Sylvie retorna pra vida dela, mas vê que o universo dela tá entrando em colapso. E nós reparamos que não é só o dela. Todo o multiverso parece estar entrando em colapso. Não foi só a AVT que foi destruída. E aí você pode pensar, caramba, a AVT foi destruída e por isso o multiverso está sendo destruído? Não. Não é o multiverso que está sendo destruído como consequência da destruição do tear temporal. A explicação para isso que está acontecendo tá lá no primeiro episódio da série. O que aconteceu antes do surgimento da AVT, segundo aquele vídeo de explicação da agência que a senhorita Minutos apresentou? Havia o multiverso, vários universos e uma batalha multiversal que era o caos. O universo se destruindo. Basicamente, é isso que nós testemunhamos nesse episódio. Sem a AVT, o multiverso entrou em caos. São incursões ali acontecendo. O que acontece é que em filmes como Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, nós vimos o Kang contando que variantes dele brigavam pelo multiverso e ele destruía universos inteiros. Nós não vimos como é a destruição desse universo do ponto de vista de um cidadão comum desse universo. Esse episódio mostrou como é, imagina ser um cidadão comum no meio desse universo que está sendo destruído. É isso. A Sylvie, o vendedor da loja de disco lá onde ela tava, eles não estavam no meio da batalha, simplesmente estavam vivendo e alguém fez aquele universo ser destruído e pô, acabou. A batalha multiversal tava acontecendo ali, possivelmente a guerra dos Kangs, porque é o que está sendo abordado nessa série do Loki, mas se a gente quiser especular mais, o Doutor Estranho nas suas peripécias multiversais pode ter alguma coisa a ver com a destruição desses multiversos também, não é? Já que no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o Reed Richards dos Illuminati falou que o Doutor Estranho é uma grande ameaça para o multiverso e não sei o que. Mas isso basicamente prova que, até certo ponto, aquele que permanece estava certo. Sem a AVT, o multiverso vai ser destruído. A grande questão é,
precisa mesmo que todas as outras linhas do tempo, todos os outros universos sejam podados e seja mantida apenas uma linha do tempo sagrada? Ou a AVT é capaz de policiar todo o multiverso e evitar que o multiverso se destrua em uma guerra multiversal? Certamente o plot dessa série é transformar a AVT em uma polícia multiversal. É o que nós vamos ver no episódio final. Tanto que o deslize temporal final do Loki é o que o permite poder de fazer essa transição, de transformar a agência nesse nível. E vale lembrar que o deslize temporal dele ali foi diferente, você reparou? Todos os deslizes temporais que foram mostrados até agora colocaram o Loki retornando no tempo, fisicamente, e até se encontrando consigo mesmo. Foi isso que permitiu que ele se podasse no episódio anterior, porque ele estava no lugar e no momento onde ele esteve no passado. E nesse episódio mesmo, nós vemos uma pequena interação com o futuro que ele fez, onde ele disse olá para si mesmo dentro da AVT. Porém, os deslizes temporais que foram mostrados no finalzinho do episódio mostraram quase como se apenas a consciência dele viajasse para o passado, porque o Loki voltou no tempo, mas ele não se encontrou consigo mesmo. Ele apenas retornou para o lugar onde ele estava antes, o que foi um efeito visual incrível, mas é uma lógica diferente de viagem no tempo. Quase como se apenas a consciência dele voltasse para onde o corpo dele estava no passado. Então ainda é deslize temporal, mas parece ser um tipo diferente de deslize temporal. Agora, funciona assim porque é ele que está controlando ou é um novo poder que ele desbloqueou? Talvez isso seja explicado melhor no último episódio. O que é fato é que ele pode reescrever a história mesmo, assim como ele disse, e é assim que acaba o episódio. Nossa, que gancho! Ele voltou para o momento em que o Ouroboros estava olhando para a entrada do tear temporal, mas ali nós já estávamos próximos do fim da AVT e seria muito ingênuo pensar que com esse nível de poder ele só iria mudar o finalzinho, o apocalipse da agência, porque ele pode ir para o início de tudo. Ele pode ir para a criação, ele pode ir para a guerra multiversal, ele pode dar um tapa na cara daquele que permanece e falar: sai dessa, maluco, para! É a oportunidade dele se tornar o governante supremo da AVT. Em vez daquele que permanece, ele é aquele que modela o tempo. O que me faz pensar até o seguinte: aquele que permanece contou para Sylvie e para o Loki que todos os passos que eles deram até ele foram pavimentados por ele próprio. Ou seja, aquele que permanece planejou tudo que a Sylvie e o Loki fizeram até ali. Será que aquele que permanece também planejou o Loki dominar esse deslize temporal? Afinal, esse deslize temporal começou no Loki depois que ele foi transportado de volta para a AVT pela Sylvie com o tempo pads daquele que permanece. Existe a vaga possibilidade de ter existido uma programação naquele tempo pad para criar esse deslize temporal no Loki. Lógico que isso é especulação e a gente ainda vai descobrir, mas com esse poder acabou, né? Tá resolvida a saga do multiverso. Se ele pode resolver a saga do multiverso, volta lá em Vingadores Ultimato, salva o Homem de Ferro, salva a Viúva Negra, os Vingadores continuam. A Marvel pode rebutar tudo, acaba a saga do multiverso aqui, começa a saga mutante agora. Oh! Simplesmente insano o nível de poder que o Loki tem agora. E já me deixa pensando, o que a Marvel vai fazer com isso? O que entra nas coisas ruins, né? Mas antes, você viu a cena pós-créditos? Esse episódio não teve uma cena completa em si, mas no universo da Sylvie apareceu uma máquina de fliperama do Zaniac. Zaniac era o filme estrelado pelo Brad Wolfe, o agente X5. Mas aparentemente no universo dela, esse personagem é um jogo de fliperama. E no finalzinho do episódio, no finzinho dos créditos, aparece a voz do Brad Wolfe gritando: "Você morreu, insira uma nova ficha, perdedor." O que é só uma brincadeirinha, poderia não ser nada, mas me faz lembrar que desde o episódio 1 nós não temos uma cena pós-créditos nessa segunda temporada. Os episódios sempre acabaram em um baita gancho e talvez tenha sido a melhor estratégia, viu? Demonstra como uma cena pós-créditos nem sempre é essencial para Marvel Studios. Mas rapidinho, viagem no tempo no botão de se inscrever aqui para fazer parte da família Loki. Adoraria ter você aqui com a gente, se tornando um Loki também. Se você já faz parte da família, beijo lá e vamos continuar.
Agora as coisas ruins, assim como o episódio anterior, que eu adorei, o que eu não gostei desse episódio são os receios que ele me deixa pro futuro. Porque depois de assistir o episódio passado, eu fiquei com medo que esse episódio fosse uma grande enrolação, que fosse eles pensando em como recriar a AVT, ou transformar ela. Bom, acabou o episódio inteiro sendo mais ou menos isso, mas acabou sendo um episódio muito bom. Agora o que restou foi um Loki muito poderoso. Será que isso vai ser resolvido logo, ou ele vai ficar como a Gaia, lá em Invasão Secreta? Um personagem mega poderoso, apelão, apresentado no universo cinematográfico da Marvel, que vai ficar solto aí, e agora a gente vai ficar se perguntando, caramba, por que o Loki não apareceu aí, interferiu, resolveu tudo? Vale lembrar que, segundo os produtores dessa série, não tem uma terceira temporada de Loki pra ser feita. A primeira temporada foi produzida já visualizando uma segunda, mas essa segunda é pra encerrar, acabar com tudo. Inclusive, em uma entrevista, os produtores falaram que imaginam que depois dessa segunda temporada, o Loki talvez possa aparecer em outros projetos da Marvel Studios. Mas uma terceira temporada já levaria a história para outros caminhos. Essa história que eles começaram a contar se encerraria aqui. Com essas informações, a gente já consegue deduzir muitas coisas, do tipo, essa crise da AVT, dela começar a policiar o multiverso, isso deve ser muito bem definido, a agência terminar com um novo status quo no fim dessa segunda temporada, e daqui em diante, o Loki e o Mobius, quem sabe outros personagens fazerem só participações especiais em filmes ou projetos futuros da Marvel. Mas de novo, receio, vão trabalhar isso bem? Loki vai ser poderoso pra caramba. A AVT e o Loki são as únicas armas pra derrotar o Kang nas guerras secretas. O que você acha? Agora vamos pras notas. Eu não sei do que reclamar nesse episódio, simplesmente isso. Então, por esse motivo, eu estou dando 10 em tudo. Se você não concorda, comenta aí, vamos trocar uma ideia. Mas, personagens, visuais, história, final, uma nota por diversão e uma nota crítica também, tudo 10. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê no próximo vídeo sobre essa que é a melhor série que a Marvel Studios já fez.